Quando olhamos para o céu, vemos estrelas que parecem fixas, silenciosas. Mas, por trás desse brilho distante, existe um universo em constante movimento, um cenário de forças titânicas, tempestades de energia e mistérios que ainda mal começamos a compreender. Nossa exploração espacial é, em termos cósmicos, um feito recente. Faz apenas algumas décadas que enviamos nossas primeiras sondas para além da Terra. E, mesmo assim, já aprendemos mais sobre o Sistema Solar do que nossos antepassados poderiam sonhar. Descobrimos a composição dos planetas, o comportamento de suas atmosferas, a estrutura dos cometas, o gelo dos asteroides. E, a cada nova descoberta, uma verdade se repete. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios não resolvidos do nosso Sistema Solar. Perguntas que desafiam cientistas há décadas e continuam sem resposta definitiva. Mas antes de partirmos nessa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar cada novo conteúdo que trazemos sobre os segredos do cosmos. Número 1. O que impulsiona o magnetismo do Sol? Campos magnéticos estão por toda parte. A Terra possui um, gerado pelo movimento de ferro fundido em seu núcleo externo. Esse campo protege nosso planeta da radiação solar e mantém as bússolas apontando para o norte. Mas o Sol é uma história completamente diferente. Ele também tem um campo magnético, muito mais poderoso, muito mais caótico, e até hoje não compreendemos totalmente como ele nasce. Sabemos que o Sol é composto por plasma, um gás tão quente que os elétrons se separam dos átomos, criando um mar de partículas carregadas. E é esse movimento constante de íons e elétrons que dá origem aos campos magnéticos. Mas onde exatamente esse processo começa? Na superfície? Nas profundezas? Ou em algum ponto intermediário? O Sol segue um ciclo de aproximadamente 11 anos. Durante esse período, o campo magnético se reverte, os polos norte e sul se invertem. E, nesse intervalo, o Sol passa por fases de intensa atividade. As manchas solares, as erupções de plasma e as gigantescas ejeções de massa coronal. Quando observamos o campo magnético solar, vemos linhas de força que se estende de um polo ao outro, como as da Terra. Mas, à medida que o Sol gira, essas linhas se retorcem, se enrolam, formando estruturas tão complexas que parecem fios de algodão doce cósmico. Eventualmente, elas se rompem, e, quando isso acontece, ocorrem as explosões que liberam bilhões de toneladas de matéria solar no espaço. Essas explosões, quando atingem a Terra, geram tempestades geomagnéticas e fenômenos tão belos quanto as auroras boreais. Mas tudo isso é o que conseguimos ver. O verdadeiro mistério ainda está abaixo da superfície solar. Como essas camadas interagem? Será que correntes de convecção, fluxos de plasma fervente, podem ser a chave para o comportamento magnético da nossa estrela? Compreender o magnetismo solar é mais do que um capricho científico. É essencial para prever tempestades solares, proteger satélites e até entender o comportamento de outras estrelas. O Sol, afinal, é o nosso laboratório estelar mais próximo. E quanto mais observamos, mais ele nos mostra que ainda há muito a ser desvendado. Número 2. Por que Vênus é tão diferente da Terra? Agora, afastemo-nos um pouco do Sol e olhemos para o mundo vizinho, Vênus. Chamado de gêmeo da Terra, Vênus tem tamanho e massa semelhantes aos nossos, e órbita dentro da chamada zona habitável do Sistema Solar. Mas essa semelhança é apenas aparente, porque Vênus, na realidade, é um inferno em forma de planeta. Sua atmosfera é densa, composta por 95% de dióxido de carbono, um gás de efeito estufa extremamente potente. As temperaturas em sua superfície chegam a 462 graus Celsius, suficiente para derreter chumbo, e seus ventos, nas camadas superiores, podem atingir 300 km por hora. O que aconteceu com o gêmeo da Terra? Como um planeta tão parecido acabou tão diferente? Uma das hipóteses é que Vênus possuía oceanos no passado. Mas, em algum momento, o planeta começou a aquecer. A água evaporou, e o vapor d'água, outro gás de efeito estufa, intensificou o calor, criando um efeito dominó. Com o tempo, o carbono aprisionado nas rochas foi liberado, enchendo a atmosfera com dióxido de carbono e selando seu destino. Mas o que iniciou esse processo? Um evento vulcânico colossal? Ou o simples fato de estar um pouco mais perto do Sol? Ainda não sabemos. E o mais curioso, pouquíssimas missões exploraram Vênus de perto. A espessa atmosfera destrói sondas em questão de horas. Mas, nas próximas décadas, novas missões estão planejadas,
para estudar sua química, seus ventos, e talvez até buscar sinais de que, um dia, Vênus foi mais parecido conosco do que imaginamos. Vênus é um lembrete sombrio do que acontece quando um planeta perde o equilíbrio. Um espelho distorcido da Terra. Um aviso vindo das estrelas. Número 3. Urano, o planeta tempestade. Durante muito tempo, Urano parecia ser o planeta sem graça do sistema solar. Gélido, distante, calmo demais. Até que, em 2014, os telescópios captaram algo inesperado: tempestades gigantescas varrendo sua atmosfera. Essas tempestades são compostas de metano, e o mais intrigante é que, a essa distância do Sol, a energia solar não é forte o suficiente para explicá-las. Então, de onde vem essa energia? Acredita-se que elas se originem nas camadas inferiores da atmosfera, o que sugere que Urano talvez tenha uma fonte interna de calor que ainda desconhecemos. Talvez exista uma camada que retém energia no interior do planeta, mantendo as regiões mais externas frias e enganando nossos instrumentos. É possível que o interior de Urano seja muito mais dinâmico do que imaginamos, com movimentos e correntes ocultas que alimentam essas tempestades. Urano é o planeta mais inclinado do Sistema Solar. Seu eixo gira praticamente de lado, como uma bola rolando. Essa inclinação extrema pode afetar suas correntes atmosféricas, criando padrões climáticos que ainda não conseguimos compreender. Cada nova observação de Urano revela algo diferente, como se o planeta quisesse esconder seus segredos sob um manto de gás e gelo. Número 4. Por que o cinturão de Kuiper termina de repente? Mais além dos grandes planetas, existe uma vasta região chamada Cinturão de Kuiper, um imenso anel de rochas e gelo, lar de mundos distantes como Plutão e Eris. Mas há algo estranho: em torno de 50 unidades astronômicas do Sol, o cinturão simplesmente acaba. É o que os astrônomos chamam de penhasco de Kuiper, um limite abrupto, onde o número de objetos cai drasticamente. E ninguém sabe ao certo por quê. Talvez os objetos além desse ponto sejam pequenos demais para detectarmos. Ou talvez algo, ou alguém, os tenha empurrado para fora de lá. Muitos astrônomos acreditam na existência de um planeta ainda não descoberto, um nono planeta, talvez do tamanho da Terra ou de Marte, cuja gravidade seria capaz de moldar o cinturão e criar esse penhasco invisível. Caçá-lo, porém, é uma tarefa difícil. A luz solar, tão fraca a essa distância, mal ilumina a região. Mas as pistas estão lá, nas órbitas irregulares dos objetos gelados e no vazio repentino do cinturão. Talvez, no silêncio do espaço profundo, um planeta escondido ainda aguarde ser encontrado. Número 5. A nuvem de Oort é real? Se o cinturão de Kuiper marca o limite conhecido do Sistema Solar, a nuvem de Oort seria o seu verdadeiro fim, ou o seu começo. Imagine uma esfera gigantesca, formada por trilhões de fragmentos gelados, água, metano, amônia, cianeto, etano. Essa esfera se estenderia por até 2 anos-luz a partir do Sol. Nunca a vimos. Mas acreditamos que ela exista por causa dos cometas de longo período, aqueles que surgem de repente e desaparecem por séculos. Quando rastreamos suas órbitas, elas parecem vir de todas as direções, de uma região muito além de qualquer planeta. De acordo com os modelos de formação do Sistema Solar, essa nuvem teria surgido do caos primordial, quando bilhões de pequenos corpos gelados foram arremessados para longe pela força gravitacional dos gigantes gasosos, mas, por mais lógica que essa teoria pareça, não temos provas diretas. A distância é imensa. A luz do Sol, quase inexistente. E os instrumentos atuais, ainda insuficientes. A nuvem de Oort, se existir, é como um eco silencioso da infância do Sistema Solar, um lembrete de que o desconhecido ainda nos cerca por todos os lados. Do magnetismo misterioso do Sol, à fúria sufocante de Vênus, das tempestades ocultas de Urano, ao penhasco gelado do cinturão de Kuiper, e ao véu invisível da nuvem de Oort, cada mistério nos lembra que o Sistema Solar é muito mais do que um conjunto de planetas. É um laboratório cósmico vivo, onde a ciência e o mistério se entrelaçam. Mesmo após séculos de observação, ainda somos apenas aprendizes diante da vastidão do espaço. Um pálido ponto azul, como disse Carl Sagan, frágil, pequeno, mas incrivelmente curioso. E é essa curiosidade que nos move. Que nos leva a lançar sondas, a apontar telescópios, a fazer perguntas que ninguém fez antes. A jornada da ciência é infinita, e cada resposta nos conduz a novas perguntas. Esperamos que este vídeo tenha despertado em você o mesmo sentimento que move exploradores e cientistas há gerações, a vontade de descobrir o desconhecido. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe e conte pra gente nos comentários. Qual desses mistérios mais te intriga? E lembre-se,
Ignorar o que não podemos ver é o mesmo que fechar os olhos para o futuro. Porque, às vezes, o que parece invisível é apenas o que ainda não aprendemos a enxergar.